Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 12, o nascimento do imperador Parikshit. O sábio Saunaka disse: o ventre de Uttara, mãe de Maharaj Parikshit, foi arruinado pela medonha e invencível arma Brahmastra, lançada por Asvatthama. Mas Maharaj Parikshit foi salvo pelo Senhor Supremo. Como o grande imperador Parikshit, que era muito inteligente e um grande devoto, nasceu daquele ventre, como aconteceu sua morte e o que ele alcançou após a sua morte. Desejamos todos ouvir respeitosamente sobre ele, Maharaj Parikshit, a quem Shukadeva Goswami transmitiu conhecimento transcendental. Por favor, fala sobre este assunto. Sri Suta Goswami disse: o imperador Parikshit administrou generosamente a todos durante seu reinado. Ele era exatamente como o pai dele. Ele não tinha ambição pessoal e estava livre de todas as espécies de gozo dos sentidos por causa de seu contínuo serviço aos pés de lótus do Senhor Sri Krishna. Até mesmo aos planetas celestiais chegaram as notícias sobre as posses mundanas de Maharaj Yudhishthira, os sacrifícios pelos quais ele alcançaria um destino melhor, sua rainha, seus irmãos vigorosos, seu extenso território, sua soberania sobre o planeta Terra, sua fama e assim por diante. Ó Brahmanas, a opulência do rei era tão deslumbrante que os cidadãos do céu aspiravam por ela. Mas porque ele estava absorto no serviço ao Senhor, nada podia satisfazê-lo, exceto o serviço ao Senhor. Ó filho de Brigo, Saunaka, quando o bebê Parikshit, o grande lutador, estava no ventre de sua mãe, Uttara, e sofria o calor incandescente da Brahmastra, atirada por Asvatthama, ele pôde observar o Senhor Supremo vindo ao seu encontro. Ele, o Senhor, tinha a altura de apenas 1 polegar, mas era completamente transcendental. Tinha um corpo muito belo, anegrado e infalível, e vestia uma roupa amarelo cintilante e um elmo de ouro fulgurante. A criança ouviu dessa maneira. O Senhor estava enriquecido com 4 braços, brincos de ouro fundido e olhos ardendo em fúria. Conforme ele caminhava, sua massa constantemente circundava-o, como uma estrela cadente. O Senhor ocupou-se, assim, em extinguir a radiação da Brahmastra, assim como o sol evapora uma gota de orvalho. A criança o observava e pensava quem seria ele. Enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a superalma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evolveram, o herdeiro presuntivo de Pando, que seria exatamente como ele em coragem, nasceu. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Parikshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Brahmanas eruditos, encabeçados por Daumya e Kripa,
recitaram hinos auspiciosos. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde e quando deve-se dar caridade, deu ouro, terra, aldeias, elefantes, cavalos e bons grãos alimentícios aos brahmanas. Os brahmanas eruditos, que estavam muito satisfeitos com a caridade do rei, dirigiram-se a ele como o principal entre os puros e informaram-no que seu filho estava certamente na linha de descendência dos puros. Os brahmanas disseram: esse filho imaculado foi restaurado pelo todo-poderoso e onipenetrante Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, para te endividar. Ele foi salvo quando estava ameaçado de ser destruído por uma irresistível arma sobrenatural. Por essa razão, esta criança será famosa no mundo como aquele que é protegido pela personalidade de Deus. Ó pessoa mais afortunada, não há dúvida de que essa criança tornar-se-á um devoto de primeira classe e qualificar-se-á com todas as boas qualidades. O bom rei Yudhishthira perguntou: ó grandes almas, acaso tornar-se-á ele um rei tão santo, tão piedoso por força de seu nome e tão famoso e glorioso em suas realizações como outros que apareceram nesta grande família real? Os brahmanas eruditos disseram: ó filho de Prita, esta criança será exatamente como o rei Ikshvaku, filho de Manu, na manutenção de todos aqueles que nascem. E no que diz respeito a seguir os princípios bramânicos, especialmente quanto a ser fiel à sua promessa, ele será exatamente como Rama, a personalidade de Deus, o filho de Maharaj Dasharatha. Esta criança será um munificente doador de caridade e protetor dos rendidos, assim como o famoso rei Shibi do país Ushinara, e expandirá o nome e a fama de sua família como Bharata, o filho de Maharaj Dushyanta. Entre os grandes arqueiros, esta criança será tão boa como Arjuna. Ela será irresistível como o fogo e intransponível como o oceano. Esta criança será tão forte como um leão e um abrigo tão útil como as montanhas dos Himalaias. Ele será indulgente como a terra e tão tolerante como seus pais. Esta criança será como seu avô Yudhishthira ou como Brahma em equanimidade mental. Será munificente como o senhor da colina Kailasha, Shiva, e será o abrigo de todos, assim como a suprema personalidade de Deus Narayana, que é o refúgio até mesmo da deusa da fortuna. Esta criança será quase tão boa como o Senhor Krishna por seguir seus passos. Em magnanimidade, ele tornar-se-á tão grandioso como o rei Rantideva, e em religião será como Maharaj Jayati. Esta criança será como Bali Maharaj em paciência, um devoto resoluto do Senhor Krishna como Prahlada Maharaj, um realizador de muitos sacrifícios Ashvamedha de cavalo e um seguidor dos homens velhos e experientes. Esta criança será o pai de reis que serão como sábios, em prol da paz do mundo e para o benefício da religião. Ela será o castigador dos presunçosos e dos intrigantes. Após ouvir sobre sua morte,
que será causada pela picada de uma serpente alada, enviada pelo filho de um Brahmana, ele livrar-se-á de todo o apego material e render-se-á à personalidade de Deus, refugiando-se nele. Após perguntar sobre o autoconhecimento apropriado ao filho de Vyasadeva, que será um grande filósofo, ele renunciará a todo apego material e alcançará uma vida de destemor. Assim, aqueles que eram peritos em conhecimento astrológico e na execução da cerimônia de nascimento, instruíram o rei Yudhishthira sobre a história futura de seu neto. Então, sendo suntuosamente remunerados, todos retornaram a seus respectivos lares. Assim, seu neto tornar-se-ia famoso no mundo como Parikshit, o examinador, porque viria para examinar todos os seres humanos em busca daquela personalidade que vira antes de seu nascimento. Desse modo, ele acabaria por contemplá-lo constantemente. Assim como a lua, em seu quarto crescente, desenvolve-se dia após dia, o príncipe real Parikshit muito logo se desenvolveu exuberantemente, sob os cuidados e plenas facilidades de seus avós tutores. Justamente nesta época, Maharaj Yudhishthira estava pensando na realização de um sacrifício de cavalo para livrar-se dos pecados cometidos durante a luta com seus parentes. Mas ficou ansioso por obter alguma riqueza, pois não havia fundos extras além da coleta de multas e impostos. Entendendo os desejos do coração do rei, seus irmãos, conforme foram aconselhados pelo infalível Senhor Krishna, coletaram suficientes riquezas do norte. Com aquelas riquezas, o rei pôde obter os ingredientes para 3 sacrifícios de cavalo. Assim, o piedoso rei Yudhishthira, que estava muito temeroso após a batalha de Kurukshetra, satisfez o Senhor Hari, a personalidade de Deus. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado aos sacrifícios por Maharaja Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascido. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Ó Saunaka! Depois disso, o Senhor, tendo-se despedido do rei Yudhishthira, de Draupadi e outros parentes, partiu rumo à cidade de Dwaraka, acompanhado por Arjuna e outros membros da dinastia de Adu.